Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria espacial. Essa questão caiu no vestibular do Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Calcule a área da projeção ortogonal de um cubo de aresta 2 sobre um plano perpendicular a uma das diagonais do cubo. Bem, aqui nós temos a figura do problema, tá? Aqui a gente tem um cubo, né? Aqui é a diagonal do cubo, tá? E aqui a gente tem um plano que é perpendicular a essa diagonal aqui, e a sombra, né, que é a projeção desse cubo aqui nesse plano, gera essa área aqui, né, sombreada aqui, que é um hexágono, tá? O cubo tem aresta 2 e ele quer saber a área desse hexágono aqui, tá ok? Antes de começar a resolver o problema aqui, vamos dar uma olhada no gráfico dinâmico para a gente ter uma olhada do que está acontecendo aqui, tá ok? E qual a estratégia que nós vamos usar para resolver o problema. Bem, pessoal, aqui a gente tem o cubo, né? Aqui tem a diagonal principal do cubo aqui, né? E ele quer calcular a área da projeção desse cubo aqui num plano que é perpendicular a essa diagonal aqui, tá ok? Observe que, se você olhar aqui, você vai ver que a área é a área de um hexágono, né? Se você aqui, olhar aqui, né? Coincidentemente aqui, você vai ver que é uma área de um hexágono, tá? Para calcular desse hexágono aqui, nós vamos calcular a área desse trapézio aqui, ó, tá vendo? E multiplicar por 2, né? Dado que o hexágono aqui, a área desse hexágono aqui é 2 vezes a área desse trapézio aqui, tá ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem uma maneira aqui que eu encontrei que me parece sim, porque é difícil enxergar esse problema, né? Enxergar do que se trata o problema, né? Então, para poder resolver, eu imaginei fazer usar o seguinte artifício, quer ver? Deixa eu apagar aqui as linhas auxiliares para poder ficar mais fácil de enxergar, tá? Tá, aqui está o cubo, né? Então, para resolver esse problema aqui, eu pensei de usar o seguinte artifício. Vamos colocar um sistema de coordenadas aqui, tridimensional, nesse vértice do cubo aqui, tá? Deixa eu tirar os giros aqui. Tá, vamos colocar um sistema de coordenadas tridimensional nesse vértice do cubo aqui, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer para chegar para poder calcular a projeção num plano perpendicular aqui? Primeiro nós vamos tornar esse cubo aqui, essa diagonal coincidente com esse eixo aqui, de maneira que a projeção essa sombra, né, que esse cubo vai projetar aqui, ela vai se projetar aqui nesse plano XZ. Para quem não está acostumado com um sistema de coordenadas tridimensional, não se preocupe que nós vamos sempre trabalhar com 2 eixos apenas, tá? Primeiro nós vamos girar em torno do eixo Z, né? Então nós vamos trabalhar com o eixo X e Y, e depois nós vamos girar em torno do eixo X, nós vamos trabalhar com o eixo Y e Z. Mas na realidade é trabalhar só com 2 eixos, né? Como a gente está acostumado a trabalhar com o plano cartesiano, tá? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos olhar de cima aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, você observa que a diagonal aqui da face do cubo, né? Ela forma 45 graus com a aresta do cubo aqui, certo? De maneira que, se eu girar o cubo 45 graus para cá, em torno do eixo Z aqui, essa diagonal da face aqui coincide com a diagonal com o eixo Y aqui, né? A diagonal de baixo, ela não coincide, né? Mas ela é paralela, aqui é o eixo Y, tá ok? Então, vou girar aqui 45 graus, né? Vai acontecer isso aqui, o cubo vai ficar nessa posição aqui, tá? Nessa posição aqui, é fácil, eu consigo calcular a distância desse ponto aqui a esse eixo aqui. Por quê? Porque eu sei que essa distância aqui é 2, né? Aqui é 45, essa distância aqui, né? Que é a distância desse vértice aqui até esse eixo aqui, 45, 2 vezes o cosseno de 45, né? Então é a distância daqui até aqui, né? Então eu já sei a altura daquele trapézio que eu mostrei anteriormente, entendeu? Que é exatamente essa distância aqui, tá? Quando eu faço o giro daqui para esse outro giro aqui, tá ok? Deixa eu mostrar de lado aqui que é mais fácil de enxergar. Quando eu faço esse giro aqui em torno do eixo X, essa diagonal aqui passa a coincidir com esse eixo aqui,
certo? De maneira que agora eu consigo calcular, tá vendo? A base maior do trapézio, que é a projeção desse ponto aqui, é a distância da projeção desse ponto aqui, né, desse vértice aqui, e até a distância da projeção desse vértice aqui, ou seja, a distância daqui até aqui, entendeu? Deixa eu desenhar aqui as linhas auxiliares que fica mais fácil de enxergar. Então, a projeção desse ponto aqui, né, que é essa projeção aqui, né, e a projeção desse vértice, essa projeção aqui, a projeção desse vértice aqui, essa projeção aqui, né. Então, a base maior do trapézio é essa aqui, né. E a base menor do trapézio é essa distância daqui até aqui, que é a projeção desse vértice aqui e a projeção desse vértice aqui. Tá ok? Então, sabendo, né, essa projeção daqui até aqui e essa projeção daqui até aqui, essa distância, né, daqui até aqui e essa distância daqui até aqui, sabendo essa distância, eu calculo a área do trapézio e a partir daí eu calculo a área do hexágono. Tá ok? Vamos lá? Bom, vamos inicialmente calcular a medida da diagonal aqui da face do cubo, tá? Aqui é fácil, né? Porque aqui é um triângulo retângulo, né? EGH é um triângulo retângulo aqui é 2, então é só aplicar Pitágoras que a gente encontra a diagonal, né? Então, aplicando Pitágoras aqui, eu tenho que EG, que é essa distância daqui até aqui, né? É igual a raiz quadrada de EH ao quadrado mais HG ao quadrado aqui, né? Então, é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 4 mais 4 dá 8, né? 8 é 2 vezes 4, o 4 sai para fora como 2, então fica EG igual a 2 raiz de 2, tá? Observe que como EH é igual a GH, esse ângulo aqui é 45 graus, né? Vamos calcular agora então a medida da diagonal do cubo. Bem, para calcular a medida da diagonal EC, a gente aplica Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, EGC aqui, tá ok? Então, aplicando Pitágoras em EGC, a gente tem que EC, que é essa diagonal aqui, né, é igual a EG ao quadrado mais GC ao quadrado, né? Isso aqui implica que EC é igual a raiz quadrada de 2 raiz de 2 ao quadrado, que é essa diagonal aqui da face, né, que nós calculamos anteriormente, mais 2 ao quadrado, né? Esse é igual a raiz quadrada de 2 multiplicar a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Isso aqui dá 4 vezes 2 aqui dá 8, né? 8 mais 4, 12. 12 é 4 vezes 3, né? Então o 4 sai para fora, fica 2 raiz de 3, tá ok? Então EC, que é essa diagonal aqui, né? Mede 2 raiz de 3, que é igual a essa diagonal aqui, a G também, tá? Calculando também, a gente podemos calcular também o seno aqui desse ângulo beta, né, que é o ângulo que essa diagonal da face aqui faz com a diagonal do cubo. Tá? Como é que a gente calcula esse seno aqui? O seno desse ângulo aqui é o cateto oposto desse triângulo aqui, que é 2, né, que é 2 aqui, vezes sobre a hipotenusa aqui, que é o EC, que nós acabamos de calcular, que é 2 raiz de 3. Né? Então, o seno de beta é igual a 2 sobre 2 raiz de 3, que é igual a raiz de 3 sobre 3, né? Porque esse 2 cancela com esse 2 aqui, racionalizando, fica a raiz de 3 em cima e 3 embaixo, né? Ficando em cima e embaixo por raiz de 3, tá? E o cosseno de beta é 2 raiz de 2, que é o cateto adjacente aqui, sobre a hipotenusa, né? Que é 2 raiz de 3. Esse 2 cancela com esse 2. Aqui, racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, né? Fica a raiz de 6 sobre 3, tá ok? Então, aqui é o cosseno de beta, tá? Então, sabemos o seno de beta e o cosseno de beta. Bom, agora então vamos fazer os giros que nós vimos lá no gráfico dinâmico, tá? Então, primeiramente, vamos considerar o sistema de coordenadas aqui, né? E então, olhando de cima, né, nós temos essa figura aqui, né? Aqui é o vértice E, F, G e H, né? E, F, G e H. E aqui os vértices embaixo são A, B, C e D, tá? E a aresta do cubo aqui vale 2, né?
Então, essa posição aqui, nós estamos observando de cima para baixo aqui. Então, aqui na direção ZE aqui, tá? Então, essa é a visão que a gente tem aqui desse cubo. Vamos girar ele 45 graus agora. Bom, fazendo o giro do cubo aqui em relação, 45 graus em relação ao eixo Z aqui, em torno do eixo Z, né, nós temos essa figura aqui, tá? Aqui, essa aresta aqui que estava coincidente com o eixo X aqui, né? Agora está 45 graus inclinada, tá? Bem, observando o plano aqui definido pelos vértices E, F, G e H, eu tenho que eu posso projetar esse vértice F aqui no eixo X, né, ou no plano ZX, né, que obtém aqui esse ponto M, tá ok? Esse ponto M aqui, eu posso calcular a distância M, né, porque aqui é o triângulo retângulo, né? Então, como aqui é raiz de 2, eu posso calcular essa distância aqui como 2 vezes o cosseno de 45, né, que é a raiz de 2. E essa distância daqui até aqui é como 2 vezes o seno de 45 graus, que é essa distância aqui. Tá ok? Então, EM é essa distância aqui, que é raiz de 2, essa aqui é raiz de 2 também. Tá ok? Da mesma forma, no plano definido pelos vértices A, B, C, D, que é o plano de baixo que é o lado de baixo do cubo, né? Eu tenho a mesma coisa, né? Só que agora a projeção aqui do vértice B é esse ponto N aqui, tá ok? A projeção do ponto B nesse plano ZX aqui, tá ok? Da mesma forma, eu posso calcular a n, que é essa distância daqui até aqui, né, como raiz de 2, 2 vezes a raiz de 2 sobre 2, né? Então, esse 2 cancela com esse 2 aqui, fica a raiz de 2. E a distância bn aqui como 2 vezes o seno de 45 graus, né? Que é 2 vezes a raiz de 2 sobre 2, e que é igual a raiz de 2. Então, aqui é a raiz de 2, aqui é a raiz de 2. Tá ok? Bom, feito isso, a gente fica com essa situação aqui, né? Observando na direção XZ, né, essa direção daqui até aqui, né, nessa direção aqui, né, eu tenho essa figura aqui, né, aqui é a diagonal EC do cubo, e aqui eu tenho o ângulo beta, e eu tenho aqui a projeção de F e de B, aqui no plano ZX. Tá ok? Sim. Vamos fazendo o giro, né, do cubo ao redor do eixo X no sentido anti-horário, né, nós temos essa figura aqui, certo? Olhando aqui na direção XZ, né? O que acontece? Eu fiz um giro do cubo de um ângulo de beta, né? Então, aqui ficou beta, aqui beta. Observe que o ponto B ele sobe aqui, a coordenada em Z sobe, né? A coordenada em Z de F também sobe. E M e N, que são as projeções de F e B aqui, deslizam para cima, né? Então eles ficam um pouco mais para cima aqui, tá? É, como esse ângulo aqui é beta, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá ok? Então, como aqui é um triângulo retângulo, né, eu tenho que beta mais θ mais 90 é igual a 180 graus. Tá? O que implica que θ é igual a 90 menos beta. Ok? Como o BF, que é essa aresta aqui, é paralela a essa aresta aqui, a E, aqui esse ângulo aqui também é θ, né? Porque esse aqui é θ, aqui é θ também, dado que isso aqui é paralelo a isso. Ok? Assim, se a gente considerar aqui que essa projeção aqui, que esse aqui é a projeção de F, projeção ortogonal aqui nesse segmento BN, eu posso dizer que FI é igual a BF, que é a hipotenusa aqui, vezes o seno de θ, né? Mas observe também que FI é igual a MN, né? Então a gente pode escrever que MN é igual a BF vezes seno de θ. Como o BF é a aresta do cubo, aqui é 2, né? E o seno de θ é seno de 90 menos beta, que a gente calculou que θ aqui é 90 menos beta, né? Então fica 2 vezes seno de 90 menos beta. Seno de 90 menos beta é cosseno de beta. Né? Então isso aqui, a gente fica aqui mn é igual a 2 cosseno de beta a gente já calculou anteriormente, que é raiz de 6 sobre 3. Então o mn vale 2 vezes a raiz de 6 sobre 3. Ok?
Bem, agora nós podemos projetar esse ponto G aqui, esse vértice G aqui, no plano ZX, a gente obtém esse ponto R aqui, tá? Então a gente tem que calcular essa distância aqui, RE. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente calcula, como a gente sabe que EG vale 2 raiz de 2, né, que é a diagonal da face do cubo, eu faço 2 raiz de 2 vezes o seno de beta. Tá ok? Então é 2 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 3, que é o seno de beta que nós tínhamos calculado anteriormente. Isso aqui dá 2 terços da raiz de 6. Tá ok? Da mesma forma, projetando o ponto A aqui no plano ZX, eu obtenho esse ponto O aqui. Essa distância EO aqui, eu posso calcular fazendo essa distância EA aqui é para a aresta do cubo, que é 2, tá? E aqui é beta, né? Então, essa distância aqui é 2 vezes o cosseno de beta, tá ok? Então, EO aqui, ou EO, né? É igual a AE, que é essa distância aqui até aqui, vezes o cosseno de beta, que é igual a 2, que é o valor da aresta aqui, né? Vezes a raiz de 6 sobre 3, que é igual a 2 terços da raiz de 6. Nós podemos calcular esse segmento completo aqui, que é a base do nosso trapézio, né? Pela seguinte fórmula, somando RE com EO, tá? Então, RE nós calculamos que é 2 terços da raiz de 6 e o EO aqui nós acabamos de calcular que é 2 terços da raiz de 6, o que dá 4 terços da raiz de 6, que é a distância daqui até aqui, que é a base do trapézio que nós estamos procurando para calcular, certo? O trapézio é esse aqui, né? MNOR, tocar? Você observa que o hexágono que é formado aqui é duas vezes a raiz desse trapézio aqui, né? Então, daqui até aqui nós calculamos MN, que é 2 terços da raiz de 6, e daqui até aqui nós acabamos de calcular, que é 4 terços da raiz de 6, e a altura aqui, que é a raiz de 2, M é a raiz de 2, né? Por que, que é a raiz de 2? Você observa que quando nós tínhamos calculado anteriormente, que quando antes de fazer esse último giro, o M estava aqui, né? Então, essa distância aqui nós calculamos como raiz de 2. A hora que você gira em torno do eixo x aqui, essa distância daqui até aqui não muda. Você entendeu? Ou seja, a coordenada x aqui, ela não muda quando você gira a figura, o cubo, né, em torno do eixo x. Porque todos os pontos aqui mantêm a coordenada x quando se faz o giro em torno de x. Tá, ok? Então, aqui, essa distância aqui é raiz de 2. Ok? Então, nós temos todos os elementos para calcular a área agora, né, do trapézio. Né? Então, a área do trapézio aqui, a área do hexágono é AMNOPQR, né, MNOPQR, é igual ao dobro da área do trapézio aqui, né, do MNOR, tá? A área do trapézio, eu uso a fórmula, né? Meio da soma das bases, né? Que é a base maior, que é 4 terços da raiz de 6, mais a base menor, que é 2 terços da raiz de 6. Isso aqui dá 6 terços da raiz de 6. 6 terços da raiz de 6 é 2, né? O 2 que vai ficar aqui cancela com o 2 aqui. Então aqui fica a raiz de 6, né? Vezes a raiz de 2. A raiz de 6 vezes a raiz de 2 é a raiz de 12. Né? A raiz de 12 é a raiz de 4 vezes 3. O 4 sai para fora como 2, então fica 2 raiz de 3. Tocar? E a área do hexágono MNOPQR é igual ao dobro dessa área aqui, né? Que é 2 vezes 2 raiz de 3, que é 4 raiz de 3. Ok? Então a resposta é a área da projeção ortogonal do cubo mede 4 raiz de 3. Valeu?